eu quero trazer uma breve mensagem sobre a mulher do fluxo de sangue. E eu queria fazer a leitura com você no capítulo 5 de Marcos, do verso 25 até o verso 34. E diz assim a palavra do Senhor. Eu estou lendo na NVI, tá, pessoal? Eu estou com duas Bíblias aqui, estou com a minha Bíblia física de papel e estou com a minha Bíblia no celular. Eu prefiro a do celular para pregar, né? Para estudar não, para estudar eu uso todas e algumas mais. Mas para pregar eu prefiro a do celular porque eu escolho a tradução que eu quiser. Então diz assim a palavra do Senhor: estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou o meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem me tocou? Mas Jesus continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos pés de Jesus, tremendo de medo, contou-lhes toda a verdade. Então ele disse a ela: filha, a tua fé te curou, vá em paz e fique livre do teu sofrimento. Amém. Queridos, nós sabemos que Jesus está voltando de uma viagem missionária em Cafarnaum. Quando ele aporta ali na margem do lago, tem uma multidão esperando ele. E junto com aquela multidão, de repente chega um homem importante para chamar Jesus para ir até a casa dele e curar a filha que está doente, que aliás ia até morrer. E Jesus logo de pronto sai com ele. E no verso de número 24 diz que uma multidão seguia Jesus. Enquanto Jesus caminhava para a residência daquele cidadão, e aquela multidão rodeava ele, aquela mulher que tinha uma hemorragia, um fluxo de sangue, como tipo de uma menstruação incessante, ela desesperada corre até Jesus, toca nele e fica curada. De repente, para alguns lendo esse texto vai dizer: não, foi só mais uma cura que Jesus realizou, foi só mais alguém dentre tantos que recebeu uma cura de Jesus. Mas queridos, se nós queremos fortalecer a nossa fé, se nós queremos tomar esse texto por exemplo para a nossa vida, um exemplo de um aprendizado para viver a fé. Pastor, eu queria tanto ter a fé que aquela mulher teve para receber uma cura. O meu problema não é saúde, mas o meu problema é sei lá que área qualquer que seja. Eu queria tanto ter essa fé para receber um milagre assim, para ver Deus operar assim na minha vida. Então vamos ver o cenário em que aquela mulher estava vivendo. Primeiro, a Bíblia não fala o nome dela, nem o lugar onde ela morava. Embora um evangelho apócrifo chamado o Evangelho de Nicodemos chama aquela mulher de Verônica. Mas é claro que isso é apenas especulação. O nome dela realmente não importa. Mas o fato de não falar o nome dela significa talvez que ela fosse uma pessoa comum, não fosse uma pessoa de grandes riquezas, de muitos recursos, uma pessoa importante para a sociedade. Talvez fosse uma pessoa simples e comum do meio da sociedade, como você e eu. E isso aqui, querido, já começa a chamar para nós um detalhe, que às vezes a gente pensa, a gente acha que só quem vai conseguir alguma coisa maior diante de Deus é alguém que faz muita coisa para Deus.
A gente tem visto, por exemplo, em muitas igrejas, pessoas correndo para lá desesperada, porque o marido está traindo, porque o marido está na bagaceira, porque o filho está nas drogas, ou está com enfermidade grave, e correm para aquelas igrejas e recebem a promessa de que se elas fizerem muito, se elas derem muito, elas vão receber muito. Mas o texto aqui nos mostra o contrário. O texto nos mostra a situação econômica daquela mulher. E poucas as vezes a Bíblia fala da situação monetária de alguém. Fala do jovem rico, fala da situação econômica do Zaqueu, de poucos. E eram pessoas de uma situação econômica bem favorável, o Zaqueu, o jovem rico, mas essa mulher era diferente. Essa mulher, ela não tinha absolutamente nada para oferecer para Jesus. Ela não tinha um centavo para colocar num envelope para dar uma oferta. Ela não tinha de onde tirar os 10%, tão pedido em algumas igrejas, o tal do dízimo. Se ela não tinha o dinheiro para dar dízimo, ou dinheiro para tirar uma oferta, muito menos para fazer algum tipo de sacrifício. Por quê? Porque o texto diz que ela já tinha gastado tudo o que ela tinha com a medicina, com a medicina científica. Tudo. Cada centavo que aquela mulher tinha, ela começou gastando o seu dinheiro, pegando suas economias que ela tinha no banco, e ela chegou a vender até mesmo, o texto não diz, claro, eu estou especulando o texto, irmão. Nós estamos fazendo um raciocínio teológico no texto. Se ela tinha gastado tudo que possuía, isso o texto diz. Então eu posso imaginar, presbítero Felipe, que ela pegou a economia que estava no banco, na poupança, guardada em casa, que ela começou a vender alguma coisa dentro de casa, começou a vender tudo, vender até as suas propriedades. Porque, meu irmão, talvez você não tenha passado isso na sua família ainda, e Deus abençoe que a gente não passe, mas eu já conheci pessoas que venderam o que tinha para tratar uma enfermidade e ainda assim morreram. Eu conheci um homem que vendeu a casa que morava, vendeu o ponto comercial que tinha, para gastar tratando de uma enfermidade, e mesmo assim morreu. Porque quando se trata de saúde, quando se trata de medicamentos, é uma coisa que a gente quer sempre a nossa melhora, quer sempre a nossa cura, e a gente gasta mesmo. E a gente sabe o quanto essa indústria, até parte da medicina também é uma indústria, que hoje você vai para um médico pedir um remédio, ele passa o remédio e ainda diz onde é que você comprar, levar a receita com o nome dele, indústria. Eles exploram o máximo que eles podem. E aquela mulher tinha gastado tudo. Aquela mulher não tinha mais nada. E o pior, a Bíblia diz que ela continuava doente. O texto chega a dizer que ela piorava cada vez mais. Você já pensou, irmão? Você está lutando aí por alguma coisa na tua vida, para resolver algum problema na tua vida, e quanto mais esforço você faz, pior a situação fica. Era a situação dessa mulher. Você já passou por algo parecido assim? Você tentando resolver um problema, e quanto mais você se esforça, luta, se doa para resolver aquele problema, mais a situação piora. Não precisa levantar a mão, mas pode responder baixinho aí para você mesmo. Está tentando resolver um problema, quanto mais eu tento resolver, quanto mais eu gasto, eu levanto de madrugada para resolver esse problema, quanto mais cedo eu vou, pior o problema fica. Quanto mais tentativas eu faço, o problema piora. Quanto mais pessoas eu chamo para me ajudar, piora o problema. Quantas mais vezes eu vou naquele lugar para resolver, piora. Com quanto mais gente eu falo, gente pequena, gente média, gente grande, aos olhos da sociedade, pior o problema fica. Às vezes eu cheguei até a pensar que eu fui falar com um cara grande, ele era vereador, ele era prefeito, ele era deputado, eu achei, agora meu problema se resolve. Piorou essa situação daquela mulher. Quanto mais ela tentava resolver o problema, pior a situação ficava. E eu tenho certeza de uma coisa, irmão, eu não sou profeta, somos pregadores do Evangelho, mas eu tenho certeza de uma coisa, que muitos do que estão aqui dentro, muitos dos que estão vendo essa mensagem, aí em algum lugar, estão passando por algo parecido. Já não tem mais recurso para tentar,
E quanto mais tenta resolver, pior a situação vai ficando. Agora me imagine uma coisa. Aquela mulher já não tinha mais para onde ir, para onde recorrer, que não tinha mais o que gastar, não tinha mais o que fazer. Imagine uma terceira coisa. Como não deveria estar também a situação psicológica daquela mulher? Porque, poxa, enquanto tu tem dinheiro guardado, diz, não, eu ainda tenho um dinheiro guardado, ainda dá para lutar, ainda dá para gastar, ainda para resolver o problema. Ainda está com uma certa confiançazinha naquele dinheiro que tu lá. Não, mas se o dinheiro acabar, eu ainda tenho um carro para vender, eu ainda tenho a moto, ainda tenho a bicicleta, ainda tenho aquele meu parente rico lá que eu posso pedir dinheiro emprestado. Mas quando todos os recursos se acabam, e o problema continua, pior. Como não fica a situação psicológica de um indivíduo como esse? Nós temos muitas pessoas vivendo pressão psicológica, problemas psicológicos, angústias, que faz parte das pressões psicológicas, que não sabe mais a quem recorrer, não sabe mais a quem pedir, não sabe mais a quem buscar, não tem mais o que fazer, e além do problema lá, que já era grande, agora ainda está com um problema psicológico. Pensa numa bronca, pensa numa situação, para piorar, ainda pode piorar, pastor? Pode. Para piorar, aquela situação dela estava, há quanto tempo, quantos meses estava, hein? Quantos dias mesmo estava aí? Quem lembra? Estava com quantas horas mesmo de problema ela? 12 longos anos. 12 longos anos. Aí, meu irmão, eu vou te falar, aí dá para tirar a esperança de qualquer um. Aí muito ali já se acomoda no problema, não é verdade? Já se acomoda na situação, já se acomoda no problema. Já tentou tanto e não conseguiu, que ele nem quer tentar mais. É só frustração. E agora o psicológico acabado e vivendo de migalhas. Às vezes até de favor das pessoas. E os anos vão se passando. 12 longos anos. Isso tira de muitos a luz do fim do túnel. Se apaga e rouba de muitos a mínima esperança que a pessoa possa ter. A pessoa perde todas as esperanças de resolver esse problema. É assim. Muita gente passando isso hoje, que aquela mulher passou. Isso não é, esse texto, irmão, não é uma ilustração, não. Esse texto é uma história, é um fato. É algo que realmente aconteceu no ministério de Jesus. Antes de eu continuar, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já chegou em qual ponto dessa situação que você está vivendo? Você já bateu em todas as portas? Já colocou o currículo em todo lugar? Já tentou abrir tua lojinha, teu comércio naquela rua lá? Já. Naquela outra também? Já. Lá naquele centro de empreendimento? Já. A tua esposa, o teu marido, já tentou conversar com ela? Já tentou restaurar o casamento? Já tentou falar com ele? Já tentou falar com ela? Já se declarou? Já disse que está apaixonado, que se arrepende, que quer de volta? Já tentou de todo jeito? Já levou flores? Já fez declarações e tudo mais? Seja lá o que for o teu problema, você já tentou tudo? Porque entenda, irmão, essa mulher estava errada em ter tentado de tudo? Sim ou não? Não. Ela não estava errada em ter tentado de tudo. Ela estava certa. Ela me mostra aqui que ela foi uma mulher perseverante. Que mesmo recebendo um diagnóstico ruim do médico, ela foi para outro, e foi para outro, e tentou no outro, e tentou no outro. A Bíblia diz que ela passou por vários médicos, só piorava. Mas ela não parou de ir até os médicos. Só parou de ir quando não tinha mais dinheiro. Mas ela não se entregou. Ela usou todo o recurso humano que ela podia usar. Ela usou todos os meios e formas físicas, humanas, naturais que ela poderia usar. E não resolveu. Mas ela não está errada em ter feito. Você também não está errado em estar lutando com seus recursos, usando os seus recursos para enfrentar essa batalha que você está enfrentando. Você também não está errado. Porque eu não vou espiritualizar tudo aqui nessa palavra.
Nós somos seres humanos. Então você não está errado de tentar, de bater na porta, de entregar currículo, de fazer tudo que você está tentando, tudo que você está fazendo. Você está corretíssimo. Agora, eu te faço outra pergunta. Preste bem atenção. Aquela mulher estava há 12 anos naquela situação, psicológico acabado, sem recurso mais, e continuava doente. Imagina uma pessoa com hemorragia, fluxo de sangue. Uma pessoa não fica fraca. Porque vai perdendo sangue, vai sair na vida. Eu quero te perguntar, você já parou de tentar? Você já parou de lutar, já parou de pelejar? Já se deu por vencido, já se deu por sem solução? Porque muito provavelmente era a situação daquela mulher. Por mais que ela fosse uma mulher perseverante, mas ela já tinha entregado os pontos, já tinha se dado por vencido. Aí, irmão, eu quero perguntar e quero que você responda o seu coração com toda sinceridade. Deixa eu desligar. Desliga para mim aqui, por favor, Davi. Desliga para mim. Porque ele está só forte demais, não tem como regular. Está atrapalhando. Obrigado. Diz uma coisa, você já desistiu, você já parou? Não está mais tentando? Isso faz parte da nossa área humana. Para muitos. Tentar e não dar certo até parar. Muitos são assim, realmente. Ou às vezes você se obriga de fato a parar, não é porque você quer parar de tentar, é porque não tem mais o que fazer. Porque tem esses dois motivos que as pessoas param. Tem uns que não são perseverantes mesmo, no primeiro obstáculo ele já para. Aquela mulher não, foi em todo tipo que é médico e gastou de tudo que tinha. Perseverante. Só parou quando não tinha mais o que fazer. E tem muitos entre nós assim, que tenta, ou tenta uma vez, vê o primeiro obstáculo, já desiste. Tenta outra vez, noutra coisa, já vê outro obstáculo, já desiste também. Tem gente que para no primeiro obstáculo. Não é para ser assim, está errado. Então, eu quero saber se você continua lutando ou se você já parou. Seja lá qual for, começa a lembrar das coisas antigas aí. Dos projetos antigos, dos projetos passados. Ou das coisas mesmo mais recentes. Que você já desistiu, que você parou. Porque alguém disse que não ia dar certo. Porque, será que aquela mulher tinha parente? Talvez. Será que aquela mulher tinha amigos? Talvez. Será que ela tinha pessoas conhecidas? Provavelmente. E o que é que aquelas pessoas, parentes, amigos, conhecidos falavam para aquela mulher? Porque eu não sei se você já percebeu. As pessoas, elas estão mais aptas para dizer para você que não vai dar certo, do que chegar em te encorajar e mandar você continuar lutando. As pessoas são mais aptas a dizer para você, não, isso não vai dar certo, para, isso aí fulano já tentou, fulano já fez, não deu certo. Não, isso aí ninguém nunca conseguiu, ninguém nunca deu certo. Já percebeu? Tem gente que fica jogando essas coisas na tua cabeça, e quanto mais você ouve isso, mais você desestimulado fica. Mas vai chegar um ponto, irmão, entenda uma coisa. Esse cansaço que você está sentindo agora, essa frustração que você está sentindo, essa decepção de tanto ter batido, tanto ter tentado e não ter conseguido nada, vai te levar a uma situação. Porque tudo acontece, irmão, para levar-nos a uma situação. Qual? A nos levar a um ponto de nós chegarmos na situação que agora é só nós e Deus. Tudo você vai lutar, você vai pelejar, você vai correr atrás, você vai falar, conversar, tentar reconquistar, você vai fazer de tudo. Vai fracassar, vai quebrar cara, vai afundar, vai naufragar, vai quebrar um monte de vez. E vai sofrer um monte de vezes. E tudo isso está acontecendo na tua vida, escute. Para chegar aonde muitos aqui já chegaram, no fundo do poço. Porque eu vou lhe dizer, meu irmão, que é lá, exatamente no mais fundo do poço, que a gente tem um encontro verdadeiro com Deus. Que a gente tem um encontro verdadeiro com aquele que tudo pode, com aquele que tudo opera, com aquele que tem todo o poder, com aquele que pode todas as coisas. E se eu lhe disser outra, que
na maioria das vezes é o próprio Deus quem causa essa situação para nos levar lá para o meio do deserto para ficar só nós e Ele. Eu aprendi uma coisa na minha caminhada, às vezes a gente fala, paz, os amigos abandonados, até aquele louvor da ilha, né? Onde estão os teus amigos, um a um se for. Então aqui, os amigos abandonam, às vezes até a família abandona, até a igreja abandona, até o pastor abandona, todo mundo abandona. Mas eu aprendi uma coisa, irmão, que na verdade não são essas pessoas que estão nos abandonando, é Deus que está endurecendo o coração delas por um instante, para você olhar e ver que não tem ninguém, que agora é só você e Ele. Às vezes a gente passa por tudo isso, por todo esse processo, por todos esses momentos, essas tempestades e adversidades, para a gente aprender que o primeiro a quem nós deveríamos ter recorrido, deveria ter sido Ele. Agora, a questão é, que aquela mulher, ela nunca tinha ouvido falar de Jesus. Jesus estava ali, o ministério de Jesus estava iniciando. Mas o interessante, irmão, é que quando ela ouve falar de Jesus, o texto diz, ouvindo ela falar de Jesus, o interessante é isso, é que quando ela ouve falar de Jesus, ela não pensa duas vezes. Ela talvez já estivesse depressiva em casa, embaixo da cama ou balançando na rede, não quisesse mais ver ninguém, não quisesse mais sair para lugar nenhum, não quisesse mais ir na praça, não queria mais ir no shopping, não queria mais almoçar com a família, minha vida se acabou, não tem mais jeito, tem mais solução, talvez já estivesse lá no quarto escuro, no fundo do poço. Mas quando ela ouve falar dos feitos de Jesus, por mais que alguém tenha chegado e não, mas tu já tentou tudo, não adianta. A Bíblia diz que tendo ouvido falar dos feitos de Jesus, ela foi até aonde Jesus estava. Isso significa o quê? Porque no final Jesus disse, mulher, tua fé te salvou. Fato, quando ela ouviu falar de Jesus e foi até onde Jesus estava, isso significa que aquela mulher exerceu a fé dela. Não sei se vocês lembram de uma mensagem minha mais antiga, onde eu citei que a fé ela pode ser vista. Você vê aquele aleijado lá em Cafarnaum, tentou entrar na casa que Jesus estava, não conseguiu, subiu no telhado dos amigos dele, abriu o buraco, desceu, e a Bíblia diz, e Jesus vendo-lhes a fé. Você vê aquela mulher cananeia, andando atrás de Jesus, Jesus cura minha filha, Jesus cura minha filha, e a Bíblia diz, Jesus vendo-lhes a fé, porque a fé ela pode ser vista, ela pode ser contemplada, através da ação do indivíduo, através do agir do indivíduo que tem fé. Então aquela mulher, obviamente, pôs uma roupa, deve ter tomado um banho, pôs uma roupa, e saiu de casa, e foi se encontrar com Jesus. Mas pode ter certeza, irmão, que aquela mulher, olha aí, agora de repente você vai, então eu vou exercer a minha fé. Porque agora aquela mulher exerceu a fé dela no fundo do poço, e ela exerceu a fé e foi lá. Mas também eu acredito que não foi fácil. Acredito, no momento que ela tomou um banho, pôs uma roupa e foi sair de casa, já apareceu um monte de gente dizendo, tu vai para onde? Tu vai para onde e vai fazer o quê? Não, eu vou lá ver Jesus porque Ele vai me curar, mas tu não vai te aquietar, rapaz, porque tu já tentou de todo jeito. Irmão, pode ter certeza que veio os obstáculos. Ou talvez aquela mulher não falou nada, né? Exatamente para evitar de ouvir palavras negativas. Não, eu vou lá me encontrar com Jesus, mas não vou dizer nada para ninguém, eu vou lá. Porque se eu disser, um monte de gente vai dizer, não vá não, que não dá certo não. E quando ela foi, o texto mostra que tinha uma grande multidão apertando Jesus. Lá no verso 24 diz que uma multidão estava seguindo Jesus. Se tinha uma multidão seguindo Jesus, e lá no verso de número 31 diz que a multidão estava aglomerada e apertando Jesus, então significa, meu filho, que não tinha mais vaguinha na frente ali para você chegar perto dele, não. É só você olhar quando uma pessoa famosa chega num lugar. Você olha uma pessoa famosa chegando num lugar, um cantor como o Gustavo Lima, uma cantora como Simone, um cantor famoso, renomado, chega num lugar, a multidão rodeia logo ali, meu filho. Aí tu acha que tu chegou por último, todo mundo vai abrir o caminho para tu chegar e ir lá pertinho do Gustavo Lima. Não, deixa ela passar aí, que é a Maria Santos, pode deixar. Não, deixa, que é a Socorro Jorge, pode deixar. Não, meu irmão.
As pessoas são egoístas, as pessoas não estão preocupadas com o problema dos outros. As pessoas não estão preocupadas com a dor dos outros, com o sonho dos outros. As pessoas estão preocupadas consigo. Porque quem estava perto lá, vamos dizer, do Gustavo Lima, não ia abrir o espaço para tu entrar e ir lá perto dele. Porque ela estava preocupada com ela, com o sonho dela. Ela já tinha visto, já tinha pegado, já estava perto, mas já queria ficar lá e não queria dar brecha para outro. Estou usando esse exemplo, irmão, porque é um dos cantores mais famosos, para ilustrar aqui a situação dessa mulher lá com Jesus. Você acha que quando essa mulher chegou lá e tinha aquela multidão rodeando Jesus, igual o exemplo do Gustavo Lima que eu dei, você acha que todo mundo falou, opa, essa mulher está doente, deixa ela passar, por gentileza, pode passar a senhora? Você acha que foi assim? Jesus lá no meio, lá, cheio de gente lá e o povo ao redor? Não, meu irmão. O que tinha de gente doente ali querendo uma cura também. O que tinha de gente enfermo, gente com problema ali, querendo um milagre também, era muitos. Só que cada um só pensava em si. Embora o texto não diga. Mas eu consigo imaginar, entrando no meio de uma multidão, querendo falar com alguém importante, que está lá no meio, rodeado pela multidão. Dezenas de milhares de pessoas. Eu consigo imaginar a dificuldade que aquela mulher enfrentou para chegar lá onde Jesus estava. Eu consigo imaginar que aquela mulher empurrou gente, que ela cutucou um para aqui, outro para acolá, que ela saiu caçando, cavando no canto para aqui, para acolá, empurrando um e outro. Consigo imaginar. Por quê? Porque dessa vez, ela não foi com dinheiro, como ela foi para os médicos, ela não foi com recurso quando ela foi para a farmácia. Dessa vez, a única ferramenta que ela tinha era apenas a fé. E aqueles que têm fé realmente não param diante dos obstáculos. Aqueles que têm fé podem entristecer por um momento, se angustiar por um momento, prantear por um momento, até desanimar por um momento. Mas aqueles que têm fé de verdade, eles enfrentam as dores, eles enfrentam as multidões, eles enfrentam os ventos contrários, mas ele quer ir lá na fonte, de onde emana a cura, o milagre e a vida eterna que é Jesus. Ele não se permite parar pelos obstáculos. Ele não deixa de seguir Jesus porque alguém olhou com a cara feia. Ele não deixa de buscar o Senhor porque alguém disse que ele não vai alcançar, que ele não vai conseguir. Aquele que tem fé, quando ele ouve falar a palavra que toca no coração, desperta a fé dele novamente, ele vai à luta, mesmo que ele já tenha tentado 1 milhão de vezes. A mulher já tinha tentado 1 milhão de vezes, já tinha gastado tudo, mas ela foi mais uma vez. Porque aqueles que têm fé, quando escuta a palavra, aliás, que move a fé no coração, que desperta a fé no coração do indivíduo, ele volta a tentar de novo, mesmo que já tenha tentado 1 milhão de vezes. Ele volta a pelejar de novo, a bater, mesmo que os obstáculos agora sejam maiores, mas agora ele diz, dessa vez eu vou conseguir, porque dessa vez eu vou pela fé. Dessa vez eu vou conseguir, porque da outra vez eu fui com dinheiro, da outra vez eu fui com recurso, da outra vez eu fui com influência do doutor A, do vereador B. Dessa vez eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Dessa vez eu vou em nome do Senhor. E dessa vez eu vou conseguir. E ele sabe que vai levar um tempo, que ele vai ter ventos contrários, tempestades contrárias, mas ele vai. Ele não desiste, ele não desanima, ele não baixa a cabeça. Porque ele sabe que agora ele está indo na direção contrária, na direção correta. Porque todas as outras vezes ele lembra, eu fiz pelo meu braço, eu fiz pela minha força. Agora a palavra que eu li, a palavra que eu ouvi, ela moveu a minha fé, e agora eu estou indo por ela, estou indo pela fé. Então ela foi. Então ela foi, e ela colocou no coração dela, olha a fé dela falou o quê? A fé dela, ela disse para si mesma, eu vou tocar nele. Quando eu tocar nele, eu fico curada. Essa foi a fé dela. Aí por isso agora nós vamos fazer a campanha? Por isso agora nós vamos fazer a campanha agora? Quem tocar na gravata do pastor Jadel vai ficar curado? Quem tocar na careca do Netinho, tem que contar o careca também, né? Quem tocar na careca do Netinho vai ficar curado? Eu só falo da minha careca, eu vou falar dos outros também. Agora não vamos fazer a campanha? Não, porque isso aqui não é uma doutrina. Isso aqui não é uma doutrina para ser seguida à risca, fazer a campanha do toque das 7 muralhas. Não! Isso aqui é um exemplo. Um exemplo de um ser humano como eu e como você, pequeno, insignificante, fraco.
e que já não tinha mais esperança, não tinha mais chance, não tinha mais jeito. Mas quando a palavra que produz fé, que é a palavra de Deus, entrou no coração dela, meu irmão, ela foi lá de novo e conseguiu. Então, se você for lá dessa vez, pela fé, vai dar certo. Se você for lá dessa vez, irmão, crendo, você vai conseguir, vai dar certo em nome de Jesus. Não deixa que a tua mente te sabote. Porque a nossa mente, ela costuma reduzir o tamanho de Deus. O cara se até levanta, né? Eu vou lá, agora vai dar certo, Deus falou comigo e vai dar. Não, mas é impossível isso. Não esquece. É impossível para ti, mas não para ele. Porque para ele nada é impossível. E ela foi. Então você vai enfrentar ventos contrários. Vai vir gente para dizer, não, não vai não, que não dá certo não. Não, isso aí vai ser uma desgraça. Não, isso não vai dar certo. Não, você vai conseguir. Já tentou tantas vezes, não vai dar certo. Vai, não, fulano já tentou, não deu certo. Foi ele. Não, fulano pelejou e não curou, morreu disso, foi ele. Eu vou tentar. Vou tentar quantas vezes for necessária. Vou tentar quantas vezes precisar. Porque eu sei do poder que o meu Deus tem para fazer as coisas acontecer. Coloca isso no teu coração, irmão. Vá quantas vezes for necessário. Por cada vez, por mais impossível que pareça, continue indo. Porque o Deus que você serve, o Deus da Bíblia, a Bíblia diz que ele mandou o mar se abriu e o povo dele passou com o pé enxuto. O Deus da Bíblia deu ordem, as águas do Rio Jordão pararam e fizeram uma parede igual essa aqui, para o povo dele poder passar. Quando o povo dele passou, as águas voltaram a correr. Vá, porque o Deus da Bíblia mandou chover carne lá no deserto, pão lá no deserto. Vá, porque o Deus da Bíblia diz a palavra de Deus que o povo dele caminhou 40 anos no deserto, não envelheceram as roupas, não envelheceram as sandálias, e Deus sustentou ele lá no meio do nada. Não deixe ninguém dizer que você não pode, que você não consegue, que não vai dar certo. Continue indo, lutando, pelejando. Porque, irmão, eu vou te dizer uma coisa, e outra coisa, irmão, e muitos ventos contrários, inclusive pessoas vão ser contrárias. Para finalizar, um detalhe importante. Os discípulos disseram, mestre, todo mundo está te apertando. E Jesus, não, mas saiu o poder de mim. Todo mundo apertava, mas não saía nada de Jesus. Todo mundo tocava, apertava, mas não acontecia. Quantos estavam ali doentes tocando nele e não ficaram curados? Quantos estavam ali doentes tocando nele e não receberam cura, não receberam o milagre? Mas aquela mulher recebeu. E por quê? Porque os demais tocavam de qualquer jeito. Ela tocou porque acreditou que ele podia fazer. Então faça isso. Você estava falando com Deus de qualquer jeito, pedindo de qualquer jeito, falando de qualquer jeito, mas falta você falar do jeito certo, fazer do jeito certo. E qual é o jeito certo, pastor Jardel? Porque eu aprendi naquele pastor que eu gosto dele, que uma oração tem que se iniciar assim: ó soberano Deus, que está entronizado entre os querubins, o beneplácito da tua vontade, que tal. É por isso que você não recebeu. Porque você está fazendo uma oração que não faz o menor sentido, é igual a reza do Pai Nosso e da Ave Maria. Você está fazendo só por fazer. E qual é a oração certa? A oração certa é aquela que você faz com toda a sinceridade do teu coração. Essa é a oração certa. Essa é a fé correta. É você chegar para Ele hoje, lá na tua casa, no teu quarto, em algum lugar, dizer para Deus: Senhor, hoje eu vou falar o que eu nunca falei. Porque as outras vezes eu falei, eu fiquei com medo do Senhor se irritar comigo. Eu fiquei com medo de te chatear, de te magoar. Mas hoje eu quero rasgar meu coração. Está doendo. Está doendo, eu estou decepcionado, Senhor. Eu estou frio até contigo. Aquele amor que eu tinha, eu nem tenho mais, Senhor. Rasga tudo isso. Não deixa de dizer nada. Por quê? Porque Deus não agrada de oração hipócrita. Eu vi homens na Bíblia como Davi orando e perguntando: Senhor, até quando o Senhor vai esquecer de mim, Senhor, para sempre?
Eu vi um homem fazendo uma oração na Bíblia, Abacuque, dizendo: eu apresentei minha queixa diante de Deus. Por que que os ímpios estão prevalecendo e os justos estão morrendo? Por que, Senhor? Eu preciso de uma resposta. Eles cansaram das orações hipócritas. Eles cansaram do ó soberano entronizado em seus querubim. Eu sei lá o que é querubim mesmo. Eu sei, né? Mas tem gente que não sabe. O beneplácito, eu sei lá o que é beneplácito da tua vontade. Vim aqui falar do meu jeito, matuto, do jeito que eu sou, com as palavras erradas do jeito que eu tenho. Eu não sei se eu vou te chamar de Yeshua, de Jesus, ou de Jesus, que nem diz nós cearenses. Mas eu sei que o Senhor está me ouvindo, porque o Senhor pode. E rasga o coração. E pode ter certeza, meu irmão, rasga o seu coração. Creia que Ele pode. E não vai dizer para não, Senhor, mas está bom demais, Senhor. Sendo que lá no teu coração você está dizendo: está péssimo. Não agradeça pelo feijão com farinha. Obrigado, Senhor, por esse feijão com farinha que nós estamos comendo. Sendo que o teu coração está dizendo: eu queria que tivesse aqui ao menos ovo. Deus só vai aceitar quando é sincero. Se a gratidão pelo feijão com farinha for sincera, Deus vai aceitar. Se não for, meu irmão, pode ter certeza que é só da boca para fora. Deus, Senhor, tá bom, mas se tivesse uma carnezinha aqui, um ovinho, ia ser melhor, meu Pai. Enfim, o que eu quero terminar essa mensagem dizendo para você é o seguinte: é a sinceridade. E a mulher ficou curada, o milagre aconteceu. E eu não sei qual milagre você está precisando, eu só sei que nosso Deus pode. E eu vou dizer uma coisa para você: que Jesus olhou e disse: vai, porque a tua fé te curou. Porque é assim, o negócio com Deus é pela fé. Mas lembra de uma coisa: não é a fé que estão ensinando aí não. Você não precisa de campanha, você não precisa de 7 semanas, você não precisa de envelope. Você só precisa ir lá e tocar nele, crer que Ele pode, e continuar lutando, perseverando e tentando, que uma hora vai acontecer. Vamos louvar o Senhor em nome de Jesus. Oh, vem Jesus.